Por exemplo, recentemente descobertos objetos, datados de milhares de anos, contêm inscrições que possivelmente contam sobre grandes feitos de heróis esquecidos. Mas o que exatamente eles querem nos dizer hoje? No nosso planeta, existem lugares incríveis onde a maioria das pessoas jamais esteve. Esses cantos escondidos guardam segredos que esperam o momento certo para serem revelados. Cadeias montanhosas gigantescas com picos agudos perfuram o céu, enquanto lagos silenciosos refletem a luz das estrelas como se guardassem memórias antigas. Vales silenciosos e praias pitorescas, escondidas dos olhos, despertam um sentimento de atração inexplicável. O mundo está cheio de paisagens misteriosas que atraem os buscadores de aventuras e sonhadores. Estudos mostram que aqui foram encontrados objetos de diferentes épocas, desde ferramentas antigas até artefatos misteriosos, sobre os quais os cientistas apenas especulam. Mas o que eles poderiam nos contar se apenas pudessem falar? Arctic, uma vasta e misteriosa região, envolta em mistérios e inacessível para a maioria. O Oceano Ártico se estende ao redor de vastos espaços, onde os chapéus de gelo ocultam sob si muitos segredos de culturas antigas. Aqui, entre condições severas, habitavam povos que deixaram apenas vestígios vagos que os pesquisadores tentam decifrar. O Canadá, a Rússia, os Estados Unidos, a Groenlândia, a Noruega e a Islândia, todas essas nações abraçam a Ártica, cada uma delas guardando seus próprios mistérios. Por exemplo, nas praias da Groenlândia foram encontrados instrumentos que lembram os usados pelos antigos inuites. Mas como eles surgiram nesse clima rigoroso? E o que aconteceu com aqueles que viveram aqui há muitos milhares de anos, deixando apenas sinais sombrios de sua existência? Alguns pesquisadores sugerem que sob as camadas de gelo estão civilizações perdidas que possuíam conhecimentos que superavam os nossos. Como povos tão avançados puderam desaparecer, deixando apenas artefatos misteriosos? Outras teorias apontam para mudanças climáticas que poderiam destruir culturas inteiras, mas o que exatamente aconteceu em tempos tão distantes permanece apenas na área de especulações. Pesquisas como a análise de fragmentos antigos e o uso de métodos de datação por carbono 14 apenas aumentam o interesse por essa região. Cientistas continuam a encontrar artefatos estranhos que levantam questões. O que esses objetos poderiam nos contar se pudessem falar? Cada recanto dessas florestas está cheio de mistérios esperando para serem revelados. Talvez nas profundezas do Amazonas ainda existam descobertas ainda mais surpreendentes que nos abram novos horizontes de compreensão do passado. O Lago Titicaca, majestoso e estendido a uma altitude de 3.800 metros acima do nível do mar, é não apenas o lago navegável mais alto do mundo, mas também um dos mais misteriosos. Suas profundezas guardam muitos mistérios relacionados com civilizações antigas que outrora habitavam essas terras. Como poderia surgir um lugar onde se encontram duas nações? Peru e Bolívia? De acordo com lendas, o Titicaca era um lago sagrado para os incas, que acreditavam que foi ali que surgiu sua civilização. Mitos afirmam que do seu interior saíram o Sol e a Lua, bem como os primeiros incas,
Manco Cápac e sua irmã. Mas o que os profundos mistérios desse lago escondem? Nos últimos décadas, arqueólogos descobriram nas suas margens vestígios de antigas populações, além de estruturas subaquáticas misteriosas que levantam questões sobre as habilidades de construção de povos antigos. Alguns pesquisadores sugerem que essas construções poderiam ter servido como templos ou até mesmo observatórios. Mas qual é o verdadeiro propósito dessas construções? Lendas sobre cidades perdidas e templos submersos ao redor do lago geram muitas teorias. Alguns acreditam que elas podem ser a chave para desvendar o desaparecimento das civilizações antigas, enquanto outros sugerem que ali estão escondidos tesouros esperando por seus descobridores. O Parque Nacional do Vulcão Arenal continua a atrair pesquisadores que buscam desvendar seus mistérios, deixando após si muitas perguntas sobre o que ainda pode estar escondido sob suas densas copas e fluxos de lava. O aeroporto de Changi, em Cingapura, conhecido como um dos melhores do mundo, esconde não apenas modernidade, mas também muitos mistérios. Sua arquitetura, que parece uma encarnação de ideias futuristas, impressiona os viajantes. Grandes fachadas de vidro, jardins verdes e até cachoeiras, criando uma atmosfera de mistério. Como foi possível criar um complexo tão único que se tornou não apenas um hub de transporte, mas uma verdadeira obra de arte? Mas isso não é a única pergunta que Changi levanta. Muitos pesquisadores se perguntam como um aeroporto tão moderno poderia se tornar o lar de muitos mitos e lendas relacionados à sua construção. Alguns afirmam que no local do aeroporto havia antigos santuários, enquanto outros contam histórias de desaparecimentos misteriosos em suas redondezas. O que realmente está escondido sob os modernos revestimentos e brilhantes luzes? Changi também possui características únicas que atraem turistas. Por exemplo, o famoso Jardim das Borboletas, onde é possível ver espécies raras dessas criaturas maravilhosas, ou o Jardim das Orquídeas, onde flores que simbolizam Cingapura crescem em uma impressionante variedade. Como esses oásis de tranquilidade foram integrados ao fluxo de pessoas apressadas em seus afazeres? Pesquisas científicas e tecnologias modernas, como o escaneamento a laser, ajudam a revelar os mistérios, mas muitos aspectos permanecem sem resposta. Será que o aeroporto, considerado um modelo de design e funcionalidade moderna, ainda guarda vestígios de antigas civilizações? Com cada novo descobrimento, surgem mais perguntas. O que mais seus vastos espaços ainda escondem? A deserta Namibe, que se estende ao longo da costa da Namíbia, é uma das mais antigas desertas do planeta. Seus dunas vermelhas, que podem atingir até 120 metros de altura, guardam segredos que remontam aos tempos antigos. Cercada pelas águas frias do Oceano Atlântico, a Namibe cria uma atmosfera repleta de mistérios e fenômenos inexplicáveis. Aqui, entre os infinitos areais, arqueólogos descobriram restos de povos antigos que deixaram suas marcas nessa terra hostil. Como os seres humanos puderam sobreviver em tais condições? Alguns pesquisadores sugerem que aqui existiam fontes de água doce, agora perdidas sob camadas de areia.
Mas a deserta Namibe não é apenas um vestígio da atividade humana. Os moradores locais contam sobre estranhos fogos que aparecem no horizonte à noite e sobre formações misteriosas que lembram ruínas. Quais são suas verdadeiras causas? Esses fenômenos despertam o interesse não apenas dos cientistas, mas também dos amantes da mistério. Recentemente, cientistas utilizaram métodos de escaneamento a laser para estudar estruturas subterrâneas que podem indicar a existência de civilizações antigas. Alguns sugerem que essas ruínas podem estar relacionadas com lendas sobre cidades perdidas, mencionadas em mitos. Mas o que realmente está escondido sob muitos metros de areia? Cada novo descobrimento na deserta Namibe gera mais perguntas. Qual foi a verdadeira história dessas terras? Por que os antigos construtores deixaram suas marcas em um clima tão severo? Essas enigmas permanecem sem resposta, deixando espaço para a fantasia e para as pesquisas. O Parque Nacional do Vulcão Arenal, localizado na província de Alajuela, na Costa Rica, é uma das áreas naturais mais misteriosas desse país. Um vulcão imenso, com mais de 1,5 mil metros de altura, se ergue entre as nuvens e seu cone é coberto por florestas densas e vibrantes. Mas o que realmente esconde esse majestoso gigante? O vulcão Arenal é conhecido por sua atividade, tornando-se um objeto de estudo constante para cientistas e turistas. Desde sua última erupção em 2006, ele se tornou um ponto de encontro entre lendas antigas e pesquisas modernas. Quais são as causas de sua atividade? As lendas dos moradores locais falam sobre espíritos que guardam a montanha e sobre como eles interagem com o mundo dos humanos. Mas essa não é a única misteriosa história do parque. Dentro de seus limites existem ruínas enigmáticas, possivelmente deixadas por civilizações antigas que um dia habitaram essas terras. Como povos tão avançados puderam desaparecer, deixando apenas vestígios na forma de estruturas de pedra? As pesquisas mostram a presença de importantes achados arqueológicos, incluindo ferramentas e cerâmica. Mas a origem desses artefatos ainda é um mistério. Os visitantes do parque também podem observar ecossistemas impressionantes, onde florestas tropicais se misturam com fontes termais. Como essas fontes surgiram como resultado da atividade vulcânica e quais segredos elas podem revelar sobre o passado geológico da região? O Vale de Verdun, com sua majestosa beleza e mitos perdidos no tempo, continua sendo um dos lugares mais enigmáticos da Costa Azul, pronto para revelar seus segredos apenas àqueles que estão dispostos a uma verdadeira pesquisa. O Lago Crater, localizado no coração do Parque Nacional Crater, está envolto em uma atmosfera fascinante de mistérios e enigmas. Este lago, formado após a erupção de um vulcão gigantesco há mais de 7.000 anos, não só impressiona pela sua profundidade, que chega a quase 230 metros, mas também atrai a atenção dos pesquisadores por suas propriedades místicas. Sua água, com uma incrível tonalidade azul e transparência, guarda muitos mistérios não desvendados. Qual é a verdadeira causa de tal cor incomum? Ao redor do lago, estendem-se majestosas rochas,
como se guardassem o lugar de olhares curiosos. E as lendas, sobre sua origem, falam de espíritos antigos que habitam essas terras. Os povos indígenas locais consideraram o lago sagrado por muito tempo, e seus mitos afirmam que em suas profundezas estão escondidos tesouros deixados por civilizações há muito esquecidas. Como poderia ter surgido tamanha extensão de água serena em um local onde um vulcão foi destruído? Existem diversas teorias sobre o Lago Crater. Alguns cientistas acreditam que suas propriedades únicas estão relacionadas a minerais raros presentes em suas águas, enquanto outros apontam para possíveis propriedades mágicas mencionadas em antigas lendas. Mas essa não é a única pergunta que o lago levanta. Suas margens escondem muitos artefatos encontrados nas redondezas que também permanecem sem explicação. As pesquisas indicam que no fundo do lago não há apenas formações naturais, mas também vestígios de antigos assentamentos, o que levanta novas questões. O que aconteceu com esses povos? Como o Lago Titicaca continua a guardar seus segredos ao longo dos séculos, talvez a resposta a essa pergunta esteja nas profundezas de suas águas sem fim, onde, segundo boatos, repousam artefatos capazes de mudar nosso entendimento da história. O Parque Nacional Serengeti, que se estende por vastas planícies da Tanzânia, é um lugar onde o tempo parece parar. Suas vastas planícies, cobertas por gramíneas douradas, escondem muitos mistérios, esperando serem revelados. Aqui, entre majestosas savanas e manadas de animais selvagens, habitam povos misteriosos que deixaram vestígios de sua existência nesta terra. Essas terras não são apenas conhecidas por suas paisagens pitorescas, mas também por antigos artefatos que sugerem a existência de civilizações esquecidas. Pesquisadores encontram ferramentas de pedra e restos de habitações, indicando que aqui, em algum momento, prosperaram comunidades capazes de criar coisas maravilhosas. Como poderia uma civilização assim desaparecer, deixando apenas rastros em poeirentas trilhas do tempo? Algumas teorias sugerem que catastróficas mudanças naturais poderiam ter levado ao desaparecimento desses povos, enquanto outras apontam para migrações motivadas pela busca por melhores condições de vida. Mas quem pode saber com certeza o que aconteceu com aqueles que um dia habitavam essas terras? O parque também é famoso por suas migrações de animais, que a cada ano atraem milhares de turistas. Mas o que há por trás desse fenômeno natural tão impressionante? Talvez não seja apenas um instinto, mas algo maior que tem suas raízes em antigas lendas. O Serengeti ainda guarda seus mistérios e cada passo por sua extensão pode levar a novas descobertas. O tempo mostrará quantos mais segredos este misterioso região ainda guarda. As cavernas de mármore localizadas nas margens do Lago General Carreira, na região de Aysén, Chile, representam uma verdadeira enigmática natural. Esses impressionantes formados, criados ao longo de séculos de erosão, fascinam com seu misterioso brilho refletido na água transparente do lago. Parece que as próprias pedras guardam histórias antigas que mal podemos compreender. Os fantásticos padrões de mármore, esculpidos pelo processo natural da água,
criam efeitos visuais únicos, e a dança de luz e sombra encanta a todos que se aproximam dessas cavernas misteriosas. Pesquisadores acreditam que essas cavernas poderiam ter servido como refúgio para povos antigos, mas quais segredos elas poderiam esconder sob sua superfície lisa? Ao explorar essas cavernas, os visitantes podem sentir o frescor da pedra antiga e ouvir o suave sussurro da água, como se ela contasse histórias de eras passadas. No entanto, apesar de todos os estudos, muitos aspectos desse fenômeno natural permanecem inexplicados. O que exatamente levou à formação dessas estruturas únicas? Embora métodos científicos, como pesquisas geológicas, ajudem a explicar alguns fenômenos, nas profundezas das cavernas de mármore ainda há algo mais. Um enigma que inspira respeito e admiração. Pesquisadores e amantes da natureza continuam a se perguntar: quais foram as verdadeiras causas da formação dessas magníficas cavernas e quais segredos elas ainda podem guardar? Esses lugares permanecem inacessíveis e cada passo em sua terra pode abrir páginas desconhecidas da história. Sindis de Bemaraha é um dos lugares mais misteriosos e impressionantes do planeta, localizado no coração de Madagascar. Esta região, com seus agudos pináculos calcários, forma um labirinto natural de formas surpreendentes, como se fosse criado por outro mundo. Cada passo aqui está impregnado de uma atmosfera de antiguidade e parece que cada pedra guarda seus segredos. Os moradores locais chamam essas rochas de singis, que significa caminhar na ponta dos pés, e não sem razão. Os picos agudos e as fendas profundas tornam a viagem por este lugar um verdadeiro desafio. Pesquisadores, ao caminhar entre essas formações naturais, frequentemente se perguntam: como a natureza poderia criar formas tão estranhas? Talvez a resposta esteja nos milhões de anos de erosão, mas algumas teorias sugerem que aqui, em algum momento, habitaram civilizações desconhecidas que deixaram apenas artefatos enigmáticos. O paisagismo dos Singis está repleto de ecossistemas maravilhosos, onde habitam espécies raras de animais, muitas das quais não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Plantas e animais únicos, adaptados a este clima rigoroso, criam a sensação de estar em um canto esquecido da Terra, onde o tempo parece ter parado. Mas isso não é a única misteriosa. Pesquisas indicam que esses lugares poderiam ter sido antigos santuários, possivelmente relacionados com crenças locais e rituais. Quais eram os objetivos dos criadores desses locais? O que eles tentavam transmitir às gerações futuras? Com o tempo, os mistérios de Sindis de Bemaraha apenas aumentam, e cada novo descobrimento levanta ainda mais perguntas. A cada ano, os geleiros do parque diminuem, revelando camadas de terra anteriormente inacessíveis que podem contar histórias ainda mais enigmáticas. Em meio aos vastos espaços da Bolívia, encontra-se o Lago Salgado de Uyuni, um dos lugares mais misteriosos do planeta. Trata-se de uma vasta planície branca que ocupa uma área de cerca de 10.000 quilômetros quadrados, que outrora foi um gigantesco lago, mas ao longo do tempo transformou-se em um deserto salgado
recoberto por uma fina camada de sal que brilha ao sol como milhões de cristais. No entanto, o Uyuni guarda em si não apenas belezas naturais. Suas profundezas escondem muitos mistérios. Sob a camada de sal, encontram-se restos fósseis de fauna que viviam nesse lugar há milhões de anos. Pesquisadores espanhóis que estudaram o lago encontraram aqui fósseis de peixes e outros seres marinhos, o que levanta a questão: como esses organismos chegaram a um local tão distante do oceano? Além disso, o Lago Salgado é lar de ecossistemas únicos, onde habitam espécies raras de flamingos que vêm aqui para se reproduzir. Alguns cientistas acreditam que nas profundezas de Uyuni podem estar grandes reservas de lítio, um elemento essencial para a produção de baterias. Mas como essa descoberta afetará a vida dos moradores locais e a ecologia da região? Os mistérios de Uyuni não se limitam às suas características naturais. Ao redor desse lugar, circulam muitas lendas relacionadas a civilizações antigas que possivelmente já habitaram ali. Alguns pesquisadores sugerem que podem restar vestígios não decifrados de sua existência, ocultos sob uma grossa camada de sal. Assim, o Lago Salgado de Uyuni continua sendo um objeto de estudo e admiração. Quantos segredos o Yosemite ainda guarda, prontos para serem revelados a quem se atrever a explorar seus recessos? Deserto de Gobi, um espaço misterioso onde vastas dunas se encontram com majestosas montanhas. Este lugar, que ao mesmo tempo inspira reverência e temor, foi testemunha de antigas civilizações que deixaram apenas ecos de sua existência. Quais eram seus segredos? O que esses amplos espaços escondem? As pesquisas indicam que, em algum momento, o Gobi abrigava prósperos oásis, onde se localizavam as rotas comerciais da Rota da Seda. Os habitantes locais deixaram enigmáticos desenhos rupestres, representando animais e pessoas, mas seu significado ainda é objeto de debates entre os cientistas. Como culturas tão avançadas puderam desaparecer, deixando apenas sombras de sua grandeza? Mas não é apenas essa a pergunta. Não muito longe das antigas rotas comerciais, arqueólogos encontram vestígios de antigas cidades enterradas sob as dunas. Em alguns locais, foram descobertas grandes estruturas de pedra, perfeitamente ajustadas umas às outras, o que questiona as capacidades tecnológicas dos antigos construtores. Como eles conseguiram criar tais monumentos em um clima rigoroso? Entre as dunas também se encontram artefatos incomuns, como fósseis e até mesmo vestígios de dinossauros, aumentando ainda mais o mistério desse lugar. Quais eram as condições de vida nesses tempos distantes? Alguns pesquisadores sugerem que o Gobi poderia ter sido mais fértil no passado. Mas quais são as verdadeiras causas das mudanças climáticas? Cada descoberta levanta novas perguntas, para as quais ainda não há respostas. Quantas coisas ainda inexploradas estão escondidas nessas majestosas montanhas, esperando para serem descobertas. O Parque Nacional de Yosemite, localizado no coração da Califórnia, é uma verdadeira tesouro de maravilhas naturais. Altas rochas de granito como o El Capitan e o Half Dome
se elevam ao céu, criando uma sensação de grandiosidade e mistério. Essas formidáveis formações, surgidas há milhões de anos, continuam a causar admiração em visitantes de todo o mundo. O parque também é famoso por seus cachoeiras, entre elas a famosa Cachoeira de Yosemite, com uma altura de quase 900 metros. Seu poderoso fluxo, descendo pela encosta, cria uma névoa que brilha ao sol, parecendo mágica. Mas o que há por trás dessa beleza natural? Qual é a história dessas grandiosas formações e sua interação com culturas antigas? Antigos povos indígenas, como os Mauá, habitavam essas terras por milhares de anos, deixando após si misteriosos utensílios e pinturas rupestres. Alguns pesquisadores acreditam que essas pinturas contêm lendas e profecias antigas. Qual é o segredo que essas marcas gravadas na pedra guardam? Mas essa não é a única pergunta que o Yosemite levanta. Nas encostas das montanhas foram encontrados estranhos artefatos que colocam em dúvida fatos históricos conhecidos. Círculos e cavidades misteriosas na Terra levantam questões sobre quem ou o que criou essas formas incomuns. Com cada novo descobrimento, o parque revela novos horizontes, mas ainda há muitos enigmas não resolvidos, esperando para serem desvendados. Por exemplo, recentes pesquisas indicam que sob sua superfície podem estar escondidos segredos ainda não desvendados, esperando o momento certo para serem descobertos. O deserto de Atacama, localizado no norte do Chile, é considerado um dos lugares mais secos e misteriosos do planeta. Com seus vastos cenários onde paira uma estranha tranquilidade, é difícil não se perguntar: quais segredos este território desolado esconde? Alguns pesquisadores acreditam que nas profundezas de suas dunas se encontram vestígios de civilizações antigas que outrora habitavam essa região. No sudeste da Atacama está o complexo arqueológico único de Tiwanaku, onde se podem ver blocos de pedra maciços perfeitamente ajustados uns aos outros. Essas construções, com mais de 2.000 anos de idade, podem ser sinais de uma cultura altamente desenvolvida. Mas como essas complexas estruturas foram erguidas em condições de recursos limitados? Entre as dunas intermináveis e os salares também se encontram geoglifos misteriosos, grandes desenhos na terra que são visíveis apenas do ar. Alguns deles representam animais e figuras humanas, mas seu propósito ainda é desconhecido. Por que os povos antigos criaram essas obras de arte em grande escala, que só poderiam ser vistas do ar? Entre os pesquisadores existem várias teorias sobre como esses símbolos misteriosos surgiram. Alguns acreditam que faziam parte de rituais antigos, enquanto outros sugerem que serviam como sinais de navegação para viajantes. Mas, apesar de muitos estudos, o verdadeiro significado desses geoglifos continua envolto em mistério. A Atacama também é conhecida por suas condições climáticas únicas, que permitem a preservação de artefatos por milhares de anos. Quantos segredos ainda guarda esse vulcão, deixando-nos em expectativa por novas descobertas? Oia, localizada em uma ilha pitoresca de Santorini, é um dos lugares mais misteriosos da Grécia.
Esta aldeia idílica, famosa por suas casas brancas construídas em penhascos íngremes, atrai turistas não apenas pela sua beleza, mas também pelas suas histórias envolventes. Como este ilha, outrora centro de comércio e cultura, se tornou um símbolo de isolamento e romance. Caminhando pelas ruas sinuosas de Oia, sente-se como o tempo para. As águas cristalinas do mar Egeu refletem os vibrantes tons do pôr do sol, criando uma atmosfera mágica. Mas o que se esconde por trás dessa beleza? Lendas falam sobre uma antiga civilização que outrora floresceu ali, deixando apenas vagas lembranças. Como uma cultura tão avançada poderia desaparecer sem deixar rastros? Alguns pesquisadores sugerem que erupções vulcânicas catastróficas poderiam ter desempenhado um papel na destruição da população. Outros acreditam que Oia poderia ter feito parte de uma rede mais ampla de rotas comerciais que conectavam diferentes cantos do antigo mundo. Talvez seus habitantes tivessem conhecimentos que foram esquecidos no caos do tempo e das catástrofes. Mas esta não é a única pergunta que envolve Oia. Arqueólogos descobriram vestígios de antigos edifícios que poderiam ter servido como templos ou centros comunitários. Esses grandes blocos de pedra, perfeitamente ajustados uns aos outros, levantam questões sobre as tecnologias utilizadas na época. Quais conhecimentos secretos seus criadores possuíam? A cada passo por este lugar mágico, surge a sensação de que sua história não está completa. Oia continua a guardar seus segredos, e talvez em suas profundezas estejam as respostas para as perguntas que atormentam os pesquisadores. No deserto de Gobi, entre as vastas dunas e os antigos tesouros, continuam a se esconder segredos, aguardando para serem novamente revelados. A Antártida não é apenas um continente gelado, é um mundo misterioso que guarda em suas profundezas uma infinidade de segredos. Debaixo de uma camada de gelo que pode atingir 3 quilômetros de espessura, encontram-se vestígios de eras antigas, quando essa terra era completamente diferente. Como o clima poderia ter mudado tanto, transformando prados floridos em vastas extensões de gelo? Pesquisas científicas indicam que sob o gelo podem existir restos de ecossistemas antigos que existiram há milhões de anos, quando a Antártida fazia parte do continente mais quente, Gondwana. Com métodos de datamento por carbono 14, cientistas descobriram fósseis de plantas e animais que causam perplexidade. Como eles puderam sobreviver em condições tão rigorosas? Existem até teorias de que nas profundezas da Antártida podem estar escondidas civilizações perdidas, mencionadas em antigos mitos. Alguns pesquisadores afirmam que sob o gelo podem não apenas estar artefatos físicos, mas também tecnologias misteriosas deixadas por seres altamente desenvolvidos. Como seus rastros puderam desaparecer da superfície, permanecendo invisíveis por milhares de anos? Mas essa não é a única enigmática questão relacionada à Antártida. Também existem anomalias inexplicáveis, como sons misteriosos que são ouvidos nas profundezas dos blocos de gelo. Alguns cientistas sugerem que esses sons podem ser fenômenos naturais, mas muitos continuam convictos de que há algo mais enigmático por trás deles. As pesquisas continuam,
mas cada novo passo apenas adiciona mais perguntas sem resposta ao nosso conhecimento. Cada passo por essas antigas trilhas revela novos horizontes, levando-nos a um mundo onde realidade e mitologia se entrelaçam. Quantos mistérios ainda guarda esse lugar incrível? O vulcão Calbuco, majestoso e erguendo-se sobre a região pitoresca de Los Lagos, no Chile, está envolto em um manto de mistérios e histórias desconhecidas. Sua impressionante altitude, de 2.936 metros, e sua atividade ao longo dos séculos atraem tanto a atenção de cientistas quanto de buscadores de aventuras. Em 18 de abril de 2015, ele despertou repentinamente, lançando nuvens de cinzas e fumaça que podiam ser vistas a centenas de quilômetros de distância. Mas o que está por trás dessa força da natureza? Pesquisadores acreditam que, além das forças magmáticas, há também lendas antigas sob sua superfície. Os moradores locais acreditam que o Calbuco não é apenas um vulcão, mas um lugar sagrado onde habitam os espíritos dos antepassados. Como essas profundas conexões com a natureza puderam permanecer inalteradas ao longo dos séculos? Parece que o Calbuco guarda muitos segredos. Geólogos utilizam tecnologias modernas, como escaneamento por radar e pesquisas sísmicas, para entender sua estrutura interna, mas muitos aspectos permanecem inexplicados. Por exemplo, como o vulcão conseguiu permanecer em estado de repouso por tanto tempo antes de novamente manifestar sua força. Além da natureza, o homem também deixou sua marca nesse lugar. Durante a erupção de 2015, milhares de pessoas foram forçadas a deixar suas casas, e esse evento se tornou um ponto de virada na vida da população local. Como eles conseguiram se adaptar a essa catástrofe repentina e preservar suas tradições? O Calbuco continua sendo um objeto de estudo e admiração. Seus mistérios internos e lendas de séculos ainda aguardam seus pesquisadores, prontos para desvendar seus enigmas. Como eles puderam desaparecer deixando apenas rastros enigmáticos? O Lago Crater, símbolo da beleza natural, continua guardando muitos mistérios, aguardando que alguém desvende seus segredos. O Parque Nacional de Yellowstone, localizado na fronteira entre Wyoming, Montana e Idaho, é um verdadeiro tesouro da natureza, onde cada rachadura no chão respira mistério. Este canto único da Terra é conhecido por seus geysers, fontes termais, e uma incrível diversidade de flora e fauna. Mas por trás de sua beleza natural se escondem enigmas que ainda não foram explicados. Como essa terra, outrora habitada por tribos antigas, pode ter se tornado tão misteriosa e enigmática? Cientistas afirmam que sob Yellowstone existe um vasto reservatório magmático capaz de causar poderosas erupções, mas ninguém pode prever com precisão quando isso ocorrerá. Existem até teorias de que tais catástrofes poderiam ter apagado civilizações inteiras da face da Terra, deixando apenas vestígios na superfície. No parque também estão localizados enigmáticos formados geológicos, que, segundo alguns pesquisadores, poderiam ter sido usados por antigos humanos para rituais. Formas estranhas de pedras e padrões incomuns na superfície das rochas criam a sensação de que aqui
ocorreram eventos sobre os quais ninguém sabe. Como pessoas com tal conhecimento poderiam ter deixado esses sinais na Terra? Ao caminhar pelos trilhos do parque, é possível ouvir o sussurro do vento, que parece nos transportar através do tempo. Ao longo das margens dos lagos e entre as florestas estão escondidas lendas que os moradores locais passam de geração em geração. Isso não é apenas natureza, é um lugar onde a realidade se entrelaça com o mito e a história permanece inexplicada. Neste território enigmático, onde história e natureza se entrelaçam, estão escondidas inúmeras verdades, aguardando serem reveladas. A Grande Lagoa em El Nido, Palawan, é um dos cantos mais fascinantes da natureza, onde a água cristalina se encontra com majestosas formações de calcário. Esta joia natural é cercada por florestas tropicais verdes e suas águas tranquilas guardam muitos mistérios que poderiam contar histórias sobre civilizações desaparecidas. Os moradores locais acreditam que a lagoa guarda segredos antigos, conhecidos apenas pelos anciãos de seu povo. Alguns pesquisadores afirmam que nestas águas podem estar afundados artefatos que testemunham a existência de uma cultura única que outrora prosperou. Como foi possível que uma civilização tão avançada tenha deixado apenas sombras na história? Ao mergulhar nas águas da Grande Lagoa, pode-se sentir um leve friozinho que percorre o corpo, como se o próprio lago cumprimentasse seus visitantes. Na superfície da água, às vezes aparecem círculos que desaparecem tão rapidamente quanto surgem, deixando muitas perguntas sem resposta. O que realmente está escondido sob essa superfície espelhada? Alguns pesquisadores sugerem que a lagoa poderia ter sido um lugar sagrado para tribos antigas, onde os caminhos dos homens e dos espíritos se cruzavam, mas o mistério permanece. O que exatamente procuravam os antepassados dos habitantes contemporâneos de Palawan? O estudo da Grande Lagoa continua, e cada nova visita dos pesquisadores traz a esperança de novos descobrimentos. E isso é apenas uma pequena parte dos mistérios que a Ártica esconde, deixando atrás de si muitos questionamentos sem resposta. O Parque Nacional da Sequoia, localizado no condado de Tulare, Califórnia, é um dos cantos mais misteriosos do nosso planeta. Suas majestosas sequoias, algumas das quais alcançam mais de 100 metros de altura e vivem mais de 3.000 anos, guardam em seus troncos poderosos muitos mistérios. Como elas conseguiram sobreviver às mudanças climáticas e à interferência humana? O parque é famoso não apenas por suas árvores gigantes, mas também por suas florestas fósseis, que nos transportam para uma era pré-histórica. Aqui, entre as árvores antigas, podemos encontrar vestígios misteriosos deixados por antigos habitantes dessas terras. Artigos encontrados no parque confirmam que povos indígenas habitavam essas florestas há milhares de anos. Mas o que exatamente eles procuravam nesses bosques permanece incerto. As sequoias, que simbolizam a eternidade, estão rodeadas por muitos mitos e lendas. Alguns cientistas sugerem que essas árvores poderiam ter sido testemunhas de importantes eventos históricos, mas seu silêncio gera apenas novas perguntas. Quais eram seus verdadeiros significados
para aqueles que viviam entre elas. Além disso, no parque, podemos encontrar formações naturais misteriosas, como a Caverna dos Cristais, cujas câmaras subterrâneas guardam mistérios inexplorados. Folhas e pedras cobertas de musgo criam uma atmosfera de magia e mistério. Mas como essas formações maravilhosas se formaram, cobertas por uma história de milhares de anos? O Parque Nacional da Sequoia continua a atrair a atenção de pesquisadores e viajantes, cada um dos quais busca desvendar seus mistérios. O Monte Kilimanjaro continua cheio de mistérios, e cada passo por suas encostas apenas aprofunda a compreensão de que ainda sabemos muito pouco sobre sua verdadeira natureza. O Vale de Verdun, conhecido como o Grand Canyon da Europa, esconde muitos mistérios que atraem pesquisadores e turistas de todo o mundo. Suas majestosas paredes, que alcançam até 300 metros de altura, são cortadas por profundas fendas e cavernas, criando uma atmosfera misteriosa, como se a própria natureza nos deixasse enigmas a serem decifrados. A água brilhando ao sol pinta o vale em tons intensos de azul turquesa, surpreendendo pela sua beleza e mistério. Mas como esse lugar maravilhoso se formou? Pesquisas científicas mostram que o vale se formou como resultado de uma erosão de milhares de anos, mas muitos aspectos desse processo ainda não foram desvendados. Qual mecanismo oculto poderia ter levado a essa formação natural tão grandiosa? Entre os moradores locais circulam lendas de que nas profundezas do vale estão escondidos artefatos antigos que testemunham civilizações desaparecidas. Alguns falam de estátuas e ruínas enterradas sob camadas de terra e pedra, mas nenhuma dessas afirmações foi cientificamente comprovada. Talvez esses mitos apenas reflitam o medo e a admiração pela grandiosidade da natureza. Paralelamente a essas lendas, arqueólogos descobriram restos de assentamentos antigos datados de mais de 10.000 anos. Essas descobertas apenas reforçam que, em algum momento, a vida fervilhava nesse lugar. Mas o que aconteceu com aqueles que aqui viviam? Ao adentrar o vale, cada passo pelas suas trilhas pode ser uma descoberta, e cada olhar para as altas paredes, uma tentativa de decifrar seus mistérios. Talvez seja exatamente nesse mundo silencioso de vastas extensões de gelo que estejam escondidos os segredos que podem mudar nossa compreensão da história antiga da Terra. O Parque Nacional Glacier é um mundo misterioso onde picos de gelo cobertos por um manto branco se encontram com vales profundos, preenchidos com um sussurro mítico de florestas antigas. Parece que cada curva do caminho esconde segredos que aguardam para serem revelados. Neste parque natural único, localizado no estado de Montana, é possível encontrar não apenas a beleza da natureza, mas também vestígios de civilizações antigas deixados nas paredes de pedra. Aqui, entre massas de rochas esculpidas pelo tempo, é possível encontrar símbolos e imagens misteriosos que levantam questões sobre aqueles que um dia habitavam essas terras. Como esses povos, com tecnologias limitadas, puderam criar imagens tão complexas nas rochas verticais? Alguns pesquisadores sugerem que isso poderia ter sido parte de rituais para estabelecer uma conexão com os espíritos da natureza.
mas os fatos permanecem nebulosos. Entre os majestosos cenários montanhosos, onde o tempo parece ter parado, arqueólogos encontram ferramentas que indicam a presença de pessoas há milhares de anos. Esses artefatos feitos de pedra servem como lembrança de uma vida que fervilhava aqui muito antes de o parque se tornar conhecido do público em geral. No entanto, a questão sobre o que aconteceu com esses antigos habitantes permanece aberta. Pesquisas científicas, como a análise de carbono e a varredura de paisagem, ajudam a iluminar o passado, mas deixam mais perguntas do que respostas. O ecossistema único do parque, onde geleiras e florestas se encontram, guarda muitos mistérios. Qual era a verdadeira natureza da conexão entre os seres humanos e a natureza nesse lugar misterioso? Os mistérios do Glacier não se limitam apenas aos vestígios de civilizações antigas. Também estão escondidos sinais de mudanças climáticas e seu impacto na vida das pessoas. Changi continua sendo não apenas as portas para o mundo das viagens, mas também um lugar cheio de mistérios, aguardando sua descoberta. Entre os verdes montes e as extensas plantações de chá de Munnar, localizado na região de Idukki, estado de Kerala, se revela seus mistérios. Este canto pitoresco da Índia, situado a mais de 1.500 metros de altitude, era outrora o local favorito dos colonizadores britânicos que buscavam frescor e isolamento. Paisagens estranhas, quase místicas, com neblinas envolventes e o som dos riachos montanhosos, criam uma atmosfera repleta de enigmas. Entre os montes se escondem templos e monumentos antigos, que contam sobre uma cultura que remonta a tempos longínquos. Um desses templos, dedicado à deusa Padmanabhaswamy, atrai não apenas pela sua arquitetura, mas também pelas lendas místicas que o cercam. Como um templo tão antigo conseguiu sobreviver até os nossos dias, mantendo sua autenticidade e mistérios? Munnar também é conhecido por sua biodiversidade única. Aqui habitam espécies raras de flora e fauna, muitas das quais não são encontradas em nenhum outro lugar. Cientistas que estudam esse ecossistema se deparam com fenômenos misteriosos, como mudanças climáticas anômalas e o comportamento da natureza local. Como é possível que, nessa região, a natureza guarde seus segredos com tanto cuidado? Visitantes que vagueiam pelas trilhas estreitas frequentemente sentem que, na quietude das montanhas, estão escondidas respostas para perguntas que a humanidade tenta decifrar há séculos. Não é de admirar que esse lugar atraia não apenas turistas, mas também aventureiros que esperam desvendar seus mistérios. A ilha de Komodo continua a atrair pesquisadores, prometendo revelar seus segredos apenas àqueles que estiverem dispostos a mergulhar em suas profundezas inexploradas. Entre os mistérios que envolvem o mundo, o Monte Kilimanjaro, na Tanzânia, se destaca por sua majestosa beleza e lendas misteriosas. Esta montanha, que se ergue a uma altura de quase 5.900 metros, atrai a atenção de viajantes e pesquisadores de todo o mundo, mas o que esconde sua cume inacessível? Ao redor do Kilimanjaro circulam muitos mitos relacionados com seu origem e significado para os povos locais.
que ao longo dos séculos consideraram-na sagrada. Nas encostas da montanha crescem plantas exóticas e seu cume de neve, semelhante a uma coroa de cristal, torna-se cada vez menos visível devido às mudanças climáticas. Mas como um fenômeno natural tão impressionante pode se tornar vítima da atividade humana? Alguns cientistas sugerem que o aquecimento global e o desmatamento afetam o ecossistema da região, mas outros afirmam que há algo mais além de simples explicações científicas. Os moradores locais contam sobre espíritos que habitam a montanha e sobre como tribos antigas a utilizavam como local para rituais. Quais são as verdadeiras razões pelas quais o Kilimanjaro se tornou objeto de veneração? Talvez isso esteja relacionado com fontes de água misteriosas que, segundo dizem, brotam diretamente de suas entranhas, criando lagos enigmáticos sobre os quais ainda circulam lendas. Pesquisadores, utilizando tecnologias modernas como escaneamento a laser, tentam desvendar os segredos ocultos em suas profundezas. Mas o que eles realmente podem descobrir? Nessa região onde as plantações de chá se encontram com lendas antigas, cada canto respira história e enigmas, aguardando seu momento. O rio Cano Cristales, localizado na Serra da Macarena, é um verdadeiro milagre da natureza, envolto em mistérios e lendas. Suas águas, como se fossem um quadro mágico, se tingem de vibrantes tons de vermelho, amarelo, verde e azul, criando um efeito visual único que é impossível descrever com palavras. Mas como a natureza conseguiu criar esse espetacular caleidoscópio? O Cano Cristales é conhecido por sua planta exclusiva, a Macarena, que floresce em determinados meses, enchendo o rio de uma beleza inexplicável. Cientistas explicam esse fenômeno por condições ecológicas complexas, mas muitas perguntas permanecem. O que exatamente inspirou as culturas antigas a criar lendas sobre rios de cores incomuns? Os moradores locais contam histórias sobre os espíritos do rio, que, segundo eles, protegem a água de interferências humanas. Nesse canto pitoresco da Colômbia, arqueólogos encontram vestígios de civilizações antigas que possivelmente usavam essa água em rituais. Mas o que exatamente os levou a venerar essa água, atribuindo-lhe propriedades místicas? Ao explorar o Cano Cristales, muitos viajantes sentem uma atmosfera especial, onde a natureza revela seus segredos. As pedras lisas no fundo do rio e a água cristalina criam uma atmosfera cheia de expectativa e mistérios. No entanto, apesar de todos os estudos, os mistérios dessa rio permanecem sem solução, deixando espaço para novas descobertas. Todo ano, o rio atrai milhares de turistas que desejam tocar seus milagres. Neste lugar maravilhoso, onde cada passo revela novas descobertas, ainda há muitos enigmas não resolvidos esperando seus pesquisadores. O Parque Nacional Torres del Paine é um lugar verdadeiramente misterioso, onde impressionantes picos montanhosos parecem guardar seus segredos. Essas grandiosas formações, que se erguem contra os vastos horizontes da Patagônia, são conhecidas não apenas pela sua beleza, mas também pelos mistérios que guardam em seu interior.
Como essas montanhas poderosas puderam se formar em um canto tão remoto do mundo? No parque, é possível encontrar ecossistemas incríveis, desde geleiras frias até florestas quentes. As geleiras que banham os pés das montanhas guardam segredos antigos, dos quais apenas poucos foram testemunhas. Pesquisadores acreditam que esses gigantes de gelo possam contar a história das mudanças climáticas ao longo de milhões de anos. Mas como decifrar seus silenciosos testemunhos? Os moradores locais, descendentes de povos indígenas, contam sobre entidades espirituais que habitam essas montanhas. Alguns acreditam que Torres del Paine é um lugar sagrado, protegido por deuses antigos. O que realmente se esconde por trás desses mitos e lendas? Entre os cenários do parque, é possível encontrar círculos de pedras misteriosos e geoglifos estranhos, cujas origens ainda não foram explicadas. Alguns pesquisadores tentam relacionar esses artefatos com civilizações antigas, que possivelmente habitaram ali há milhares de anos. Quem eram eles e o que aconteceu com suas culturas? O mistério de Torres del Paine continua a atrair a atenção de cientistas e turistas que buscam desvendar seus segredos. A cada ano, milhares de pessoas chegam ao parque inspiradas por sua beleza e mistério. Em última análise, as cavernas de mármore não são apenas um prodígio natural, mas também uma fonte de inspiração para futuras gerações de pesquisadores e aventureiros. A ilha de Komodo, localizada no coração das pequenas ilhas da Sonda Oriental, é um lugar misterioso onde a natureza e a história se entrelaçam em uma dança fascinante. Esta ilha, conhecida como a morada dos famosos varanos, esconde não apenas uma flora e fauna únicas, mas também muitos mistérios que ainda não foram desvendados. Como é possível que esses gigantescos seres, como os dragões de Komodo, tenham sobrevivido nesse pedaço remoto de terra, onde muitos outros tipos de vida se extinguiram? Cada canto da ilha é permeado por uma atmosfera de antiguidade, imponentes penhascos que se projetam em águas cristalinas e praias intocadas, onde o único som é o murmúrio das ondas. Pesquisadores que pisaram em seu solo notam fenômenos estranhos, lendas locais sobre espíritos ancestrais que ainda guardam seus domínios, transmitidas de geração em geração. Mas o que exatamente eles tentam proteger dos olhos alheios? Ao adentrar o interior da ilha, é possível encontrar vestígios de uma civilização antiga que possivelmente existiu aqui há muitos séculos. Ruínas de construções antigas, cobertas de musgo, levantam questões sobre quem as criou e por que deixaram esse paraíso. Alguns pesquisadores sugerem que aqui poderiam estar locais sagrados, mas ninguém pode afirmar com certeza qual cultura deixou esse rastro. No entanto, isso não é a única Zagádica de Komodo. Muitos mitos habitam entre os moradores locais, incluindo histórias sobre tesouros perdidos e templos escondidos. Essas histórias podem estar baseadas em eventos reais, mas sua verdadeira natureza permanece envolta em mistério. Yellowstone continua a atrair a atenção de pesquisadores e turistas. Mas, apesar de todos os esforços,
suas mais profundas mistérios permanecem inexplicados. Quais são ainda os segredos que ele guarda sob seus geysers e fontes termais? Entre o canto ensurdecedor das aves tropicais e o sussurro das folhas, as florestas amazônicas guardam inúmeros enigmas que atraem pesquisadores e aventureiros. Cada passo pela terra úmida, impregnada com aromas de plantas exóticas, revela novos mistérios, como se o próprio tempo ali tivesse parado. Como poderia existir um equilíbrio ecológico tão complexo, onde a vida pulsa em cada canto? O rio Amazonas, serpenteando entre as árvores, não é apenas uma artéria hídrica, mas também uma história viva que nos leva às profundezas do passado. Sua extensão ultrapassa os 16.000 quilômetros e suas margens escondem vestígios de civilizações antigas sobre as quais sabemos apenas ecos. Como poderiam culturas tão avançadas como a civilização dos moicanos desaparecer, deixando apenas montes enigmáticos e templos esquecidos? Cada pedra levantada pelos arqueólogos pode contar sua história, mas muitas delas permanecem em silêncio. Cientistas utilizam tecnologias modernas, como o escaneamento a laser, para penetrar na densa vegetação e entender o que está oculto nas entranhas da Terra. Mas qual é a verdadeira história desses lugares e o que realmente poderiam esconder seus antigos habitantes? Os estudos indicam que as florestas amazônicas eram lar de comunidades complexas que utilizavam métodos agrícolas únicos. No entanto, apesar de todos os avanços científicos, muitos aspectos de sua vida permanecem inexplicáveis. O que poderia ter acontecido com essas pessoas e como elas interagiam com o meio ambiente? No entanto, apesar de todos os esforços, muitas perguntas permanecem sem resposta, deixando-nos refletir sobre quantos mistérios ainda estão escondidos nessas florestas antigas. O Parque Nacional e Natural de Redwood é um verdadeiro santuário de antiguidade, onde as altas sequoias, que alcançam mais de 300 metros de altura, são testemunhas de mistérios seculares. Esses gigantes, alguns dos quais sobreviveram por mais de 2.000 anos, escondem em sua casca cicatrizes misteriosas, deixadas por incêndios e tempestades antigas. Como esses árvores conseguiram sobreviver em condições em que a mão humana tentava destruir tudo ao redor? Entre as densas florestas e trilhas embaciadas, não estão apenas as árvores antigas, mas também muitos artefatos misteriosos que indicam a presença de povos indígenas. Seus desenhos rupestres e ferramentas encontradas nessa região levantam muitas perguntas. Quais eram seus costumes e crenças? O que eles tentavam registrar em suas obras de arte e quais segredos antigos esses montes de terra guardavam? No entanto, essas não são as únicas enigmas que se escondem no parque. Em suas profundezas, cientistas descobriram vestígios de seres desconhecidos pela ciência, que deixaram suas marcas em camadas antigas de terra. Quem eram eles e qual foi seu destino? Alguns pesquisadores sugerem que esses podem ser restos de civilizações desaparecidas, cujos caminhos misteriosos se cruzaram com a história da humanidade. O Parque Redwood também é famoso por seus ecossistemas únicos, onde se encontram plantas e animais que não existem mais em nenhum outro lugar do mundo. Qual é a causa de tamanha biodiversidade? Talvez isso esteja relacionado ao microclima único da região, que influencia o crescimento
e desenvolvimento da flora e fauna. Mas ainda nos perguntamos, qual é a origem verdadeira desse fenômeno natural? Em profundo coração do estado de Hidalgo, México, se escondem os enigmáticos grotões de Tolantongo, que há muito tempo atraem a atenção de buscadores de aventuras e entusiastas de mistérios. Essas formações naturais, cercadas por densas florestas, nos mergulham em um mundo onde cada pedra guarda seus segredos. Fontes termais que banham as paredes dos grotões criam uma atmosfera de paz, mas também nos fazem refletir. De onde vêm essas águas curativas? As lendas sobre Tolantongo remontam aos tempos antigos, quando os moradores locais consideravam essas fontes sagradas. De acordo com os mitos, civilizações antigas utilizavam essas águas para rituais. Mas o que exatamente elas tentavam nos transmitir através dos séculos? Grandes blocos de pedra, perfeitamente ajustados uns aos outros, criam estruturas impressionantes que ainda hoje causam espanto nos pesquisadores. Existem várias teorias sobre a origem desses grotões. Alguns cientistas acreditam que Tolantongo se formou como resultado de atividade vulcânica, mas outros sustentam que é obra de antigos construtores que possuíam conhecimentos que ainda não conseguimos compreender completamente. Descobrimentos feitos na região também confirmam a existência de túneis ocultos que, possivelmente, ligam Tolantongo a outras cidades perdidas. Mas essa não é a única enigmática questão escondida nesse lugar mítico. De profundezas dos grotões, vêm ecos de passos e sussurros que nos fazem refletir. O que ainda está por desvendar. Artefatos impressionantes encontrados nas proximidades apenas aumentam o interesse dos pesquisadores que buscam decifrar os mistérios que envolviam esses antigos povos. Talvez aqui estejam escondidos os chaves para desvendar os mistérios antigos que aguardam seu momento. O Parque Nacional de Gyeongshu, localizado na província de Gyeongsangbuk-do, é um dos cantos mais misteriosos da República da Coreia. Aqui, entre colinas verdes e monumentos antigos, estão escondidos vestígios de uma civilização que um dia prosperou nestas terras. A cidade de Gyeongju foi a capital do reino de Silla, e seu valor histórico é difícil de superestimar. Construções de pedra maciça, como túmulos reais e templos budistas, encantam com sua grandiosidade e mistério. As paredes dos antigos edifícios, perfeitamente ajustadas umas às outras, parecem sussurrar segredos que guardam séculos. Como uma civilização tão desenvolvida poderia deixar tantas perguntas sem resposta? Artefatos antigos encontrados na área do parque incluem joias de ouro refinadas e cerâmica datada do primeiro milênio da era cristã. Essas descobertas indicam um alto nível de habilidade e expressão artística, mas ainda não explicam por que Silla desapareceu sem deixar vestígios. Alguns pesquisadores sugerem que antigos profecias poderiam ter previsto a queda dessa grande potência, mas quais exatamente eram os segredos que elas guardavam? No entanto, essa não é a única enigmática característica de Gyeongju. O parque também é conhecido por suas misteriosas estátuas de pedra, que, segundo lendas locais,
protegem as almas dos ancestrais. Sua presença desperta a imaginação e faz com que nos perguntemos: o que realmente aconteceu aqui na antiguidade? O Parque Nacional de Gyeongju continua a atrair a atenção de arqueólogos e historiadores que desejam desvendar seus mistérios. Cada novo achado adiciona camadas a um já complexo quebra-cabeça.